Fala, meus amados, minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Bora fazer uma revisãozinha aí do Enem, né? Fazendo questões aí do anteriores. É a melhor forma de você revisar agora que estamos aí na reta final do Enem, tá? Então, você que visa um curso de biológicas, né? É importante mandar bem no conteúdo de biologia, né? Principalmente porque você vai ver todo esse conteúdo mais aprofundado quando você entrar na universidade, né? Então, o básico de quem vai entrar na universidade de biológicas manda bem em biológicas, né? Então, obviamente, a gente só vai ver aqui mais estratégias, revisar o conteúdo para que você consiga aí, de certa forma, ter um melhor desempenho, né, na hora do momento da prova. Bora lá, então, sem demora, começando o nosso conteúdo aqui, escolhi essa questão aqui para a gente resolver, que está falando o seguinte: os resultados de um ensaio clínico randomizado na Indonésia apontaram uma redução de 77% dos casos de dengue nas áreas que receberam o mosquito Aedes aegypti, infectado com a bactéria Wolbachia, né, ou algo do tipo. Trata-se da mesma técnica utilizada no Brasil pelo método Wolbachia, iniciativa conduzida pela Fundação Oswaldo Cruz, o Fiocruz, né, que ajuda a gente aí muita coisa, uma ótima instituição que faz coisas incríveis pelo Brasil em relação à saúde. Essa bactéria induz a redução da carga viral do mosquito e, consequentemente, o número de casos de dengue na área, sendo repassada por meio do cruzamento entre os insetos. Como essa bactéria é um organismo intracelular e o vírus também, precisa entrar nas células para se reproduzir, ambos necessitarão de recursos comuns. Essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na... Então, antes da gente fazer aqui as alternativas, vamos rever esses conteúdos que está sendo trabalhado na questão, tá? Porque aí a gente aproveita e faz uma revisãozinha básica do conteúdo, né? Então, para a gente lembrar aí do vírus, né? O que é o vírus? Você tem que lembrar que o vírus, eles são acelulares. Por que eles são celulares? Porque para ser célula, você tem que ter algumas coisas básicas, como, por exemplo, membrana plasmática, tá? Então, toda célula vai ter membrana plasmática, vai ter DNA e vai ter também o ribossomo. Por que ela vai ter ribossomo? Porque ela tem o metabolismo próprio. Então, ela tem um metabolismo próprio. O vírus, ele não tem isso. Então, ele é considerado acelular, tá? Inclusive, tem até a teoria celular que fala que todos os seres vivos têm célula. De acordo com essa teoria, o vírus não seria célula, tá? Tem tanto esse debate aí, mas esse debate fica tranquilo, porque ele não costuma cair no vestibular, né? Existe, mas é mais para o pessoal do fundamental mesmo. Para o médio, a gente já passou dessa fase. Então, ela não tem metabolismo próprio e os vírus são parasitas intracelular obrigatório, ou seja, ele precisa entrar numa célula para fazer a sua cápsula proteica, tá? E por quê? Porque ele não tem o ribossomo, né? Do que ele é constituído, né? Ele vai ter constituição apenas, unicamente, proteínas e ácidos nucleicos. Esse ácido nucleico, ele pode ser o RNA ou o DNA. Não são os dois, tá bom? Por que não são os dois? Porque antigamente tinham uns livros, né? Apareceram uns estudos, na verdade, que eles viram os megalovírus e nesses megalovírus tinha lá o DNA e tinha alguns RNA, os resquícios. Só que esses resquícios de RNA que tinha era da célula que ele parasitou. Ele mesmo não tinha, tá? Então, o que aconteceu? Depois, com o tempo, eles descobriram, na verdade, que é ou DNA ou RNA, tá bom? Nunca será os dois. Então, ele tem aí esse genoma relativamente pequeno, que é só para produzir aí essas proteínas de associação, tá? O material genético pode ser um dos dois, e às vezes ele pode ter também um envelope lipoproteico, que também é feito dentro dessa célula parasitada, tá? E além disso, o capsídeo, que é o que a gente chama que são aí um conglomerado de proteínas, tá bom? Então, basicamente, o vírus é isso. E aí, o que a gente tem mais? Nós temos o seguinte: o vírus, ele pode ser classificado como um vírus envelopado e um vírus não envelopado,
tá? Quando ele é envelopado, a gente fala que ele tem aqui um núcleo capsídeo com o genoma e o capsídeo, né? Os dois juntos formam o núcleo capsídeo, e os capsômeros são cada uma das proteínas pertencente ao capsídeo, tá bom? E quando ele é envelopado, ele tem o núcleo capsídeo envolto de um envelope que é de membrana plasmática, tá? Como eu disse lá, é a membrana plasmática da célula hospedeira. Então, é um envelope lipoproteico, porque a membrana plasmática é o quê? Lipídio proteína, né? Além dessa membrana plasmática, ele também vai ter aí as células de proteínas virais específicas, tudo bem? Então, o envelopado, ele tem basicamente, de certa forma, uma proteção a mais. Então, muitas vezes ele é mais difícil para o sistema imunológico do ser vivo conseguir bater nele, tá? Então, ele tem aí uma certa vantagem em cima dos outros vírus. Já as bactérias são conjuntos de procariontes, tá? Que são o quê? São pertencentes aí de 3 grupos, né? Que são aí as bactérias, as cianobactérias e a arqueobactérias. As arqueobactérias, elas são bactérias que são as extremófilas, tá? E aí, qual que vai ser a diferença aqui? A questão é a seguinte, as bactérias, elas podem causar doenças na gente e tudo mais, agora as cianobactérias, elas fazem fotossíntese, né? Tem aí um pouco de clorofila, né, para poder estar fazendo aí fotossíntese, uma membrana fotossintética, então muito provavelmente elas que deram origem aí às algas até, né, tem umas hipóteses sobre isso, e elas irão aí, no caso, essas bactérias, esses 3 grupos aqui, eles formam um domínio, né? Então, assim, a gente não tem mais o reino Monera, tá? E o que elas têm em comum? Todas elas são procariontes, tá? Todos esses 3 domínios aqui diferentes, são vários domínios, na verdade, todas elas são procariontes, que são o quê? Não possuem núcleo, né? Elas vão possuir um nucleóide, o óide vem de falso, tá? E aí significa que é uma região não envolvida por membrana localizada no cromossomo, tá? Então, ela fica solta pelo citoplasma, dentro do citoplasma aqui, então todas elas têm isso em comum. E aí, o que ela vai ter também? Ela vai ter o ribossomo agora para síntese proteica, e tem inclusões, que é o acúmulo de reserva de substâncias, e dependendo da bactéria, se for uma cianobactéria, por exemplo, pode ter aí membranas fotossintéticas, se ela for aí uma clorofilada, tá? Então ela tem a clorofila para realizar a fotossíntese. Aí você tem, parece uns condãozinhos aqui, né? Cada uma delas são uma cianobactéria, tá bom? Ela pode ter alguns anexos, como os flagelos, para ajudar na locomoção, pode viver em colônias, como as cianobactérias, então vai virar bastante, tá? Todos os outros grupos de células que a gente vai ter, então do reino fungi, do animal, do vegetal, dos protozoários, eles serão eucariontes, tá? Vai possuir núcleo. Você pensa que isso é coisa boba, né? Mas se você não lembrar e confundir na hora, você pode se dar muito mal, tá? A importância dos eucariontes, além, né, de tipo, a gente só foca na doença, mas eles têm importâncias significativas, que é o caso, por exemplo, de serem decompositoras, tá? Elas vão aí, então, degradar organismo mortos ou parte deles. Se não fossem as bactérias e os fungos sendo decompositores, a gente viveria num mar de mortos, né? E aí, imagina como que seria a situação, né? Então, elas fazem a reciclagem da matéria orgânica do planeta em geral, tá? Além disso, você tem aí o fato de algumas serem fotossintetizantes, que é o caso das cianobactérias, já registrado, que vai participar na produção aí do gás oxigênio do ambiente. Além disso, elas também ajudam na fixação de nitrogênio, né, que são as nitrobactérias, que estão aí associadas com plantas para poder fazer a fixação do nitrogênio da atmosfera em nitrogênio orgânico, tá? E aí, com isso, entra no ciclo de vida dos animais e das plantas também. Além disso, também elas podem fazer fermentação, e aí a gente usa muito isso na indústria alimentícia, que é o caso dos iogurtes e outros produtos, e também elas são produtoras em ambientes especiais, né, em ambientes controlados, beleza? E aí nós temos, então, finalmente, falando de tudo isso, a gente tem que falar da doença em si, né? A dengue, pelo menos aqui na cidade de Campinas, a gente começou a ter surto de novo, ela vai e volta o tempo todo, mas lembrando que nós temos agora vacina para dengue no particular,
tá? Então, se você quiser pagar para ter uma vacina da dengue, você tem. Não sei exatamente como que está a questão de segurança dela, mas se a Anvisa aprovou, significa que tem alguma coisa interessante, né? Mas o Butantan está fazendo a vacina da dengue. Então, pode ser que caia alguma coisa da dengue em relação a isso, tá? Então, dá uma olhada, fique esperto, porque por isso que eu até peguei essa questão e vou falar um pouco da dengue para você. Porque como saiu do Butantan essa notícia, né? Eu vi no começo do ano e agora de novo, pode ser que a gente tenha aí algumas coisas nesse ano e nos próximos anos. A Padmé está corroborando comigo aqui, né? Gritando loucamente lá. Quem assiste meus vídeos sabe como a Padmé participa das minhas aulas, né? Mas enfim, né? Falando então um pouquinho da dengue, né? Para a gente ter aí uma noção dela, que é o que está falando ali no texto. O modo de transmissão dela é a picada do Aedes aegypti. Toma cuidado para não confundir, tá? O Aedes aegypti, ele não te causa uma doença, ele te passa o vírus que vai causar a doença, o vírus da dengue, tá? Lembrando que apenas as fêmeas são hematófagas, tá? Porque elas precisam do sangue para fazer ali a maturação dos ovos. Então, o macho, ele suga seiva de planta. Uma característica interessante das infecções da dengue clássica, no caso, é a febre alta, dor de cabeça, dores nas juntas, fraqueza, falta de apetite, manchas vermelhas na pele, pequenos sangramentos, pequenos sangramentos e dificilmente é fatal. Só que isso aqui, por que o pessoal quer combater a dengue clássica e não a dengue hemorrágica? Primeiro, porque se você tiver a segunda vez a dengue, porque a gente tem o vírus DEN1, DEN2, DEN3 e DEN4. Até a última vez que eu vi. O DEN5 não tinha chegado ainda. Não sei se já chegou. Talvez eu esteja desatualizado. Mas se eu estou desatualizada, não pode ser que isso aí não vai estar no vestibular, né? É coisa de graduação. Mas aí o que acontece? Como a gente tem 4 vírus, se você pegar o vírus 1, por exemplo, você pega o DEN1. Aí você pegou isso, sei lá, no mês de março. Aí chegou dezembro, você pegou o DEN2. Você não vai desenvolver dengue hemorrágica. Você entende? Só que se você pegar a DEN1, por exemplo, você pegou em março a DEN1, em março, aí em dezembro você pega a DEN1 de novo, o mesmo vírus, aí você desenvolve a dengue hemorrágica. Você entende isso? O que vai acontecer? Na dengue hemorrágica, o corpo, eu não sei explicar exatamente porquê, mas o corpo, os anticorpos, eles confundem o vírus com as plaquetas, tá? E aí ele vai começar a causar, o próprio corpo começa a te matar. Ele começa a causar hemorragia interna, tá? E aí, depois que a febre cede, né, a pessoa começa a apresentar, então, queda de pressão arterial devido a essas hemorragias e muitas das vezes leva à morte, tá bom? E aí, a vacina agora, ela tende a melhorar essa situação. Qual que é o problema da dengue clássica? É a questão econômica, tá? Saiu uma reportagem esses dias mostrando a quantidade do impacto econômico que a dengue clássica causa no Brasil, tá? E aí, se eu não me engano, teve, acho que só aqui em Campinas já teve 70 mil casos, se eu não estiver enganada, ao longo dos 2 últimos anos. E isso é um problema, por quê? Porque a pessoa tem que ficar 10 dias em casa, e aí 10 dias o trabalhador sem trabalhar, né? Então, em questões econômicas, o impacto é grande quando a gente tem surto de dengue, tá? Então, assim, a pessoa não morre, mas também ela pode ficar com algumas sequelas, tá? Então, é meio complicado. Uma coisa que é interessante também lembrar é que você não deve tomar ácido acetil salicílico, tá? Quando você vai no médico, ele passa para você tomar a dipirona e manda você para casa se você estiver relativamente bem. Por quê? Porque não tem o que fazer, é o seu organismo, é o seu sistema imunológico. Ele vai falar para você, beba bastante água, se alimente de forma saudável e tome dipirona se tiver febre. Porque vírus é isso, tá? Depois que você pega, acabou. Agora, o acetil salicílico com a aspirina, ela, por exemplo, você tá com a dengue clássica, ela vai causar hemorragia, tá? Então, esse é um problema da aspirina. Por isso que no Brasil teve uma queda muito grande de uso de aspirinas, exatamente por falta disso. Por causa disso, né? Ao contrário, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras tomam aspirina que nem tá comendo MMs, né? E aqui não, aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente toma dipirona que nem MMs, né? Porque a aspirina pode matar a gente, tá bom? E aí, o que a gente tem mais, né? Nós temos, então, as medidas profiláticas. E em questão de medidas profiláticas, nós temos o seguinte: você, para combater o vírus, você tem que combater o vetor. Então, você precisa, basicamente, fazer o quê? Não deixar
caixas de água ou reservatórios sem tampa de água. Por quê? Porque qualquer recipiente com água parada. Porque o mosquito vai fazer o quê? Ele vai fazer a sua reprodução na água. Então, o que ele vai fazer? Ele pega lá uma tampinha de água é o suficiente, né? Porque o Aedes aegypti está muito bem adaptado à região urbana. Então, o que ele vai fazer? Ele vai colocar seus ovos aqui na água. Desses ovos eclodem, então, a pupa. Em poucos dias, essa pupa, ela se alimenta de material... A pupa não, né? A larva, né? E aí, essa larva, ela tem esse sifão aqui, ó, que ela põe para respirar lá para cima, tá? Em cima da água. Então, ela precisa respirar o ar. E aí, ela vai se alimentar, aqui a região da boca dela, ela se alimenta com coisas orgânicas. Então, assim, a água tem que estar limpa, 100% limpa? Não, se ela tiver meio sujinha, ele já aceita já, tá? Já foi o tempo que era água limpa. Aí, depois ela vira a pupa, propriamente dita, e dessa pupa, finalmente, vai sair um novo adulto. Se a mãe estiver contaminada, a filhote também, né, a filha aqui no caso, que é a transmissora também estará contaminada com o vírus da dengue, tá? Então, é passado de mãe para filha. Então, isso é um problema que deve ser combatido, tá? Por isso que você não pode deixar água parada, para combater o Aedes. Só que assim, eu moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza, como é que eu vou combater? Como é que eu não vou deixar água parada? Né? Então, a gente precisa de outra forma. Na Europa, que esse vírus ele era muito comum na Europa, eles conseguiram fazer isso aí. Só que lá chove bem menos que aqui. Aqui chove de forma absurda. Não tem como a gente ter esse controle tão interessante, tá? Então, isso é um problema. A gente precisa de um problema muito maior do que só colocar nas costas da população, falando que a população está deixando a água parada. Agora vamos, então, finalmente resolver nossa questão, depois de fazer essa revisão show de bola aí. A gente tem o seguinte, então ele está perguntando, ó, essa tecnologia utilizada no combate à dengue consiste na predação do vírus pela bactéria? Então, aqui no texto, né, ele está falando aqui, ó, que a bactéria é um organismo intracelular e o vírus também é intracelular. Então, ela está predando o vírus? Não está predando o vírus, então isso aqui está errado. Esterilização do mosquito infectado, isso aqui é uma técnica que já foi feita, tá? Mas parece que não foi muito útil, tá bom? Mas nesse caso não é isso, né? Não estou esterilizando o vírus, né? O mosquito, na verdade, né? A alteração do genótipo do mosquito pela bactéria, em algum momento está falando que a bactéria vai alterar o genótipo? Não. Competição do vírus da bactéria no hospedeiro? Competição? Existe competição entre seres e micro-organismos? Pois é, bebê, existe, né? Tá vendo aí? Então, o que tá acontecendo? A bactéria e o vírus, os dois precisam entrar dentro da célula do Aedes aegypti. Então, eles estão competindo pelo Aedes aegypti. Ao fazer essa competição, como essa bactéria é inofensiva para o ser humano, né, ela não vai causar doença para nós, o vírus aí ele vai perder o nicho dele. Né? Então, ela está competindo pelo nicho do vírus. Aí, a última, inserção do material genético do vírus na bactéria. Viajou legal, né? O vírus não está... Existe vírus bacteriófago? Existe, mas não é o caso. Então, letra D de deu certo fazer essa revisão, porque comigo você vai conseguir a sua aprovação aí no SISU, no FIES, no ProUni, né? Onde você quer, na Unicamp, na USP, enfim. O Enem, ele dá muitas possibilidades. E se precisar, eu tô aqui para te ajudar. Manda lá no Érica Porto Biologia, lá no meu Instagram, se tiver alguma dúvida eu posso estar te respondendo, tá bom? E se você gostou do vídeo, por favor, compartilhe esse vídeo, dá um joinha para mim aí, para mostrar que gostou e coloca aqui nos comentários o que você quer mais, que você gostaria, me ajuda aí a criar esse canal. O que você gostaria de assunto para eu poder estar elaborando aqui? Se tem alguma dúvida, gostaria de tirar alguma dúvida, posta aí para mim que a gente está com tempo ainda para o Enem da parte de biológicas, né, na parte de ciências da natureza. Obviamente que de biologia, tá? Não me vai pedir física, não, porque ó, o negócio é feio. Belezinha? E por favor, se não se inscreveu, se inscreve, é de graça. Até mais, tchau, tchau!